Muito obrigado, senhor presidente Jorge Viana. Prazer em reencontrá-lo. Também quero me congratular com os colegas senadores e senadoras nesta retomada dos nossos trabalhos com o início do ano legislativo. Que tenhamos todos êxitos em nossas atividades, no cumprimento dos compromissos que temos com o Brasil e, particularmente, com nossos estados. Saúdo os nossos telespectadores e os nossos ouvintes. Com relação ao meu estado, senhor presidente, o Rio Grande do Sul teve logo depois do começo do ano, com os já conhecidos problemas e de dificuldades econômico-financeiras, decorrência de finanças literalmente quebradas no governo gaúcho, e com o governador Sartori a braços com dívidas, cobranças e esforços para descobrir soluções. Se isto não bastasse, tivemos na capital gaúcha, Porto Alegre, com as suas carências também financeiras, um castigo muito forte na sexta-feira passada, com um infortúnio traiçoeiro da natureza, com um ciclone devastador com ventos de mais de 120 km por hora, deixando a cidade sem luz e sem água, milhares de porto-alegrenses por 2 ou 3 ou até o presente momento sem esses recursos, além de centenas de feridos que só no dia de hoje estão sendo apurados pela imprensa gaúcha junto aos hospitais. Houve 2.000 árvores derrubadas, arrancadas, postos de iluminação também caídos, residências destelhadas, coberturas de 2 grandes shoppings afetadas seriamente, casas da periferia arrasadas, etc., além do trânsito da capital profundamente prejudicado pela interdição de incontáveis ruas. Os prejuízos ainda estão sendo apurados, mas já se sabe que vão a alguns milhões de reais. Fiquei sabendo, inclusive, senador Jorge Viana, que o senhor estava em Porto Alegre, visitando um familiar na noite de sexta-feira e, portanto, testemunhou o que aconteceu. A tempestade avassaladora que, segundo os mais velhos, jamais havia acontecido na capital. Numa circunstância catastrófica como esta, senhor presidente, senhores senadores, que se abateu sobre uma populosa cidade como Porto Alegre, ressalta mais uma vez a necessidade de possuirmos um Estado federal protetor, justo, solidário, compartilhado com os Estados-membros, não apenas com uma defesa civil preparada para o socorro urgente, o que não tem sido possível, porque não tem havido o tão desejado pacto federativo, que não passa ainda hoje de pura ficção, quando se fala em autonomia administrativa pela Constituição brasileira, e daí a necessidade desse pacto inexistente. Ora, é evidente que nenhum Estado conseguiu ou conseguirá autonomia administrativa se não tiver recursos financeiros. E no Brasil, a União Federal, como se tem percebido há décadas, se apropria de cerca de 65% dos tributos recolhidos nos estados, sem uma partilha justa do chamado bolo tributário. Fala-se muito no Pacto Federativo, mas nada tem acontecido senão reuniões burocráticas. Enquanto isso, constantemente, como agora acontece, governadores e prefeitos acorrem aflitos à União, uma União que não une, mas explora os seus cidadãos que a compõem, sugando-lhes cada vez mais impostos, sem contraprestação em bons serviços públicos. Ainda ontem, senhor presidente, houve uma reunião dos líderes partidários no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros, para avaliar a aflição dos governadores e prefeitos superendividados.
Houve propostas, como hoje publicam os jornais, como sugestão de pauta emergencial, aliás, uma proposta de sua parte, presidente Jorge Viana. Foi sugestão sua para enfrentar os desafios da crise. Mas, se não ficarmos cobrando o tempo todo, diuturnamente, nada vai acontecer. A rotina tem sido de promessas não cumpridas e o seguimento do que estamos vendo com as regiões cada vez de maiores dificuldades. O governo federal, que levou o país ao caos que hoje vivemos, agora chama a população a contribuir mais uma vez para amenizar seus erros gerenciais, quando ninguém mais aguenta tantos tributos e sem resultados. Veja-se que nem mesmo a divisão dos recursos a virem da repatriação do dinheiro de brasileiros existentes, esses recursos em bancos estrangeiros e não declarados, à Receita, nem mesmo esta distribuição equânime desta verba aos estados, a presidente quer fazer. Vetou esta lei recente do Congresso, assim como não admite a correção da tabela do imposto de renda, o que não deixa de ser uma espoliação, assim como também não permitiu o devido reajuste do salário dos aposentados, cada vez mais arrochados. Enfim, o tão propalado Pacto Federativo precisa sair do discurso para melhorar a vida dos brasileiros. Como já se torna lugar comum ouvir-se a todo instante, o Brasil precisa ser menos Brasília e mais Brasil. O governo federal queixa-se mais uma vez da crise que ele próprio criou, dos seus déficits estratosféricos e, por isso, quer mais impostos para cobrir os seus erros, omissões e cumplicidades. Como se o contribuinte não tivesse também sofrendo as consequências do caos administrativo e econômico. O governo federal parece não perceber que milhões de brasileiros também estão em crise, que não conseguem pagar suas dívidas, que perdem poder aquisitivo, que sofrem dolorosa disseminação do desemprego, que incontáveis empresas brasileiras de toda a natureza estão quebrando. E, neste quadro, o governo, insensível, quer asfixiar ainda mais a população a quem deveria servir e proteger. Que, ao menos, desse sinais de ações internas para melhorar esta situação, contribuindo, por exemplo, com o corte de ministérios, reduzindo CCs, avaliando estatais que são improdutivas, que podem ser fechadas para economizar recursos públicos, inclusive negociar com outros poderes que não têm aberto mão dos seus privilégios, etc. Chegamos a esta calamidade de hoje por imprevidências e passividades. Se não coisa pior, no desmantelamento da Petrobras e outras estatais que conspiraram para o descrédito dos brasileiros e do governo, hoje com 10% apenas de credibilidade. O rebaixamento no crédito internacional, porque a corrupção não foi atacada no devido tempo. Esta chaga que mantém uma revolta incontida da população brasileira. Uma corrupção que foi institucionalizada e que tanto agora custa em perspectivas de recuperação. Quero terminar, senhor presidente, quero saudar a eleição do presidente de uma instituição que muito tem feito pela ordem constitucional e pela democracia. Refiro-me à Ordem dos Advogados do Brasil, que acaba de eleger seu novo presidente do Conselho Federal. E numa eleição histórica, porque consensual, unânime, sem precedentes na história da OAB. O eleito, Dr. Cláudio Lamáquia, gaúcho, recebeu o voto das 27 seccionais da Federação Brasileira. Não houve oposição, pelo prestígio e pela qualidade do candidato. Recebeu todos os votos e será oficialmente empossado no próximo dia 23 aqui em Brasília. Cláudio Lamáquia já era vice-presidente da entidade nacional e antes havia sido, por 2 gestões, presidente
Cláudio Lamáquia já havia sido presidente por 2 gestões da seccional do Rio Grande do Sul, onde deixou uma magnífica e revolucionária administração. A propósito, Cláudio Lamáquia, entre outras obras marcantes que faço questão de comunicar e participar e compartilhar com os nossos senadores e telespectadores e ouvintes, inaugurou dezenas de novas sedes da OAB no interior do Rio Grande do Sul. Reaparelhou, qualificou, modernizou a prestação de serviços de 270 salas da OAB no Rio Grande do Sul. Inaugurou instalações da OAB Prev no Rio Grande do Sul, numa unidade com o Sicredi. Adquiriu o edifício sede de Porto Alegre, hoje um dos mais belos edifícios no centro de Porto Alegre, com 14 andares pertencentes à OAB. Poderia dissecar aqui uma série de obras desse magnífico presidente da OAB Nacional, que agora passaremos a ter. Lançou no âmbito do Rio Grande do Sul uma campanha de combate à corrupção, declarando, são palavras textuais do novo presidente nacional da OAB, defendemos uma reforma política profunda, pois a corrupção atrasa o desenvolvimento do nosso país e lesa a sociedade como um todo. Assim como a esmagadora maioria de nossa sociedade, também estou nauseado com toda essa corrupção que vem sendo denunciada dia a dia. Foram palavras em discursos do novo presidente da OAB. Cláudio Lamáquia prega fervorosamente a ética e luta pelas políticas públicas transparentes. E verão, Vossas Excelências, esse novo presidente da OAB vai ser muito falado, positivamente falado, por suas ações moralizadoras. Por isso, e concluindo, senhor presidente Jorge Viana, faço esse registro por ter testemunhado como jornalista por muitos anos no Rio Grande do Sul a edificante trajetória de Cláudio Lamáquia, o novo presidente da OAB, jovem, laborioso e cheio de ideais. Portanto, quero aproveitar para dar as boas-vindas a esse novo presidente da OAB, que tomará posse no próximo dia 23. E agradecendo a tolerância, senhor presidente Jorge Viana.